Bom, nosso boa noite às consciências intrafísicas, né? Um termo já habitual, como também as consciências extrafísicas, tanto as assistentes como as amparadoras. Lembrando que estamos transmitindo pelos aplicativos Zoom, ao vivo, e YouTube, por meio da gravação, ainda em forma de teste. O tema sugerido por inspiração para este dia 19 de junho de 2023 é autodidatismo e evolução pessoal. Isso em qualquer idade, em qualquer situação, não esquecendo que a qualidade de ser autodidata é imprescindível ao interessado no seu processo de evolução, ou seja, na sua evolução consciencial. Faremos uma abordagem pelo paradigma consciencial. A melhor educação pessoal é a mantida ininterruptamente pelo autodidatismo. Tenhamos um bom aproveitamento. Sejam bem-vindos. A vida é o conjunto de provas sucessivas. A convivência interdimensional, né, é uma realidade. Então, podemos dizer hoje, tá, com toda a segurança, que a convivência da consciência é interdimensional, tanto fisicamente como extrafisicamente. E esta é uma realidade que poucos discutem como não sendo ou não reconhecendo como realidade. De tantas comprovações, tantos artigos, tantas linhas do conhecimento que nos mostram isso. Portanto, você integra qual círculo de convivência intrafísica e extrafísica? É de qualidade? É uma convivência que o faz melhorar, crescer, que o incentiva a autopesquisa, ou seja, a se conhecer mais e a se conhecer melhor, de forma mais ampla, mais profunda? Ou é uma convivência com outras consciências que só lhe criticam ou só lhe convidam para ambientes doentios, desequilibrados, patológicos, né? Dá para mapear isso aí. E é tanto que, depois desse mapeamento, com a lucidez que se alcança, dá para fazer o discernimento. Ou seja, a boa escolha, a escolha evolutiva. Aquilo que não serve mesmo, deve ser cortado. A intercompreensão somente é conquistada através da convivência. Hoje nós vamos tratar de um assunto em que tem como base um artigo da Rosane Amadori, ou Amadori, que é jornalista, é mestre em linguística e semiótica, é doutoranda em sociedade, cultura e fronteiras, é professora e voluntária do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEP. Ok? E o restante é complemento das pesquisas que fizemos durante esta semana. O que nós podemos entender como autodidatismo? Então, na definição
De alguns dicionários, tá, da língua portuguesa, autodidatismo é o ato de estudar e adquirir instrução por si mesmo, sem depender de orientação alheia de terceiros. Em outras palavras, é o traço de quem investe no conhecimento e aprimoramento pessoal, por iniciativa própria, por esforço próprio. Eu tinha isso e sempre tive, né? Mas desde criança. Sempre fui de ler, de questionar, de saber o porquê, né? Então, eu sou uma consciência que sempre leu, sempre estudou, sempre pesquisou. Então, é o meu hobby. O autodidatismo é um traço que seguramente pode ser encontrado na personalidade da maioria, se não de todas as consciências que deixaram importantes legados para a humanidade. Uma análise mais detalhada da história humana, à luz dos acontecimentos atuais, mostra uma evolução a passos lentos, ainda é lento. Mas quem se destacou no contexto evolutivo, né, na humanidade, né, no planeta, foi por empenho individual. Imagine lá atrás, né, nesse passadão bem pretérito, né, nós tínhamos lá eles tinham as facilidades que temos hoje e fizeram muito. Né? Fizeram muito. Então, o autodidatismo lá funcionava bastante, porque era conseguir um livro lá, trazer para cá, regiões diferentes, distantes, com dificuldade, para ler, analisar, pesquisar, escrever. Hoje não, nós temos tudo na palma da mão, né? Por um celular, basta ter sinal de internet. Então, o que é inteligência? É uma pergunta que podemos, ou que nos fará refletir sobre a resposta. Bom, inteligência é a faculdade de aprender, como também de apreender, né? Ou a capacidade de compreensão e adaptação, né? Facilmente visando as renovações pessoais. Então, a inteligência abarca a percepção, né? Como também a apreensão, mas também a intelectualidade, quando a pessoa demonstra penetração, agudeza ou perspicácia, né? Perante o quê? Perante o cosmos. Olha que ampliação se faz, né, de uma visão, né, a procura que se deve ter em uma pesquisa, e não só no seu mundinho. Então, a gente se abre para o universo, a gente se abre para o cosmos e busca o conhecimento dentro dessa amplitude, ok? Então, não só perante o cosmos, mas perante também as consciências, todas elas, tanto físicas como extrafísicas, mas também as energias, né, imanentes, conscienciais, as ideias e os objetos. Né? E quando a gente fala em ideias, a gente está falando de pensenização, pensamentos, ideia, sentimento ou emoção, energia, ao mesmo tempo. Indissociáveis, ok? Já estudamos isso aqui. A inteligência é a mercadoria mais cobiçada e valorizada hoje neste planeta. Constitui a somatória das capacidades de aprendizado, de raciocínio, de memorização, mas também de adaptação ao ambiente, né, ou dimensão, que pode ser ambiente intrafísico,
Ambiente extrafísico, principalmente quando estamos projetados deste corpo biológico físico que fica repousando, né? Principalmente à noite, nós consciências nos projetamos e passamos a ter um novo ambiente, que é o ambiente extrafísico. Além da motivação, né? E esforço pessoal. Então, nós todos temos várias inteligências. O que cabe a cada um de nós é, cada vez mais, usá-las e também, a partir do momento que a usamos, vamos estar ampliando cada vez mais. Bom, a conscienciologia, que é a ciência do autoconhecimento e da autoexperimentação, né? Tanto que de quem usa a conscienciologia como linha do conhecimento, né, procura fazer a teática, ou seja, teoria e prática, colocar em prática tudo que tem-se na teoria ou por intermédio da teoria, ao mesmo tempo que, ao se praticar, se gera novos conhecimentos. Ok? Experiências pessoais, vivências pessoais. Então, a conscienciologia oferece métodos, oferece técnicas de aperfeiçoamento dos desempenhos pessoais por meio do empenho autodidata. Cada um de nós, né, se esforça para descobrir mais ou comprovar o que já foi descoberto por outros. E assim agregar as experiências e tornar aquele conhecimento muito mais amplo, muito mais profundo. A conscienciologia reúne pessoas interessadas não só na melhoria da condição pessoal, mas também na melhoria do grupo em que a consciência se encontra, né? A melhoria da condição planetária, né? A começar pelo seu ambiente familiar, né? Prédio ou condomínio, bairro, cidade, estado, país, e vai expandindo isso. Somos como gotas d'água em um oceano, mas sem essas gotas não existiria o oceano. Por isso, podemos melhorar o planeta fazendo a nossa parte. E também, se melhoramos o planeta, vamos estar melhorando o cosmos, né? O universo. Tá? E para tal, né, para tudo isso, o estímulo é íntimo. O estímulo é de cada um. A ciência do autoconhecimento, portanto, conscienciologia, se destina a quem tem intimamente o sentimento de imprimir em suas ações legados construtivos para todos os grupos, não só para si, porque senão seria um trabalho egóico, né? Egocêntrico. Tá? E quais são esses grupos? O grupo familiar, o grupo profissional, o grupo territorial, que é onde se encontra, e também aquele grupo que surge por afinidade. O nível de autodidatismo ainda é esboçante nas sociedades, mantendo a maioria das consciências atreladas ao conhecimento, porém mediado pela educação formal, né? Muita gente se satisfaz ou se limita à educação formal, esquecendo que pode expandir o seu conhecimento em outras áreas, né, de forma multidisciplinar, para uma automelhoria perante a própria sociedade em que vive. Então, é importante no âmbito
profissional, a qualidade de ser autodidata é imprescindível ao interessado na evolução consciencial. Porém, raros são os estímulos, né, para que o indivíduo aprimore seus traços pessoais e dedique esforço, né, à substituição de pontos falhos que todos nós temos, por características que lhe garantam o que? Um equilíbrio íntimo, né, mais íntimo. Ou seja, é usar os traços fortes para neutralizar, né, os traços fardos, pesados, as imaturidades, né, e até eliminá-las. Até porque, para a maioria, o bem-estar da consciência ainda está muito mais calcado nas conquistas materiais do que no desenvolvimento pessoal. Então, tem consciência que se dedica tanto ao trabalho, né, por administração própria ou por administrar algo de terceiros, e esquece de seu aperfeiçoamento, de sua melhoria consciencial no grupo em que se encontra. E o autodidatismo dá essa oportunidade. Ok. Na direção oposta, a conscienciologia valoriza o autodidatismo, incentiva, né, como ferramenta para agregar condições que se tornam força, né, para o indivíduo, lhe dá segurança, lhe dá confiança para conviver com as diversas outras consciências do seu grupo, karma, ou de outros grupos em que venha a estar. Então, como autodidata, a consciência investe em intelectualidade e expande sua lucidez, quer dizer, a clareza de percepção aumenta, né? Conhecimento, né, e razão. Tá? Então, essa expansão é geral. E quando você aumenta sua lucidez para algo, né, por meio do conhecimento, né, usando a razão, o que acontece? Melhores escolhas vão ser feitas, vão ser realizadas. Menos probabilidade de erros acontecerá. Tá bem? E quem tem mais lucidez tende a ser mais racional, além de ganhar mais autonomia na hora de tomar decisões. Um dos pilares do modelo de estudo proposto pela conscienciologia é a autopesquisa, ou seja, a investigação de si mesmo, em prol da superação dos gargalhos evolutivos, dos travões, dos entraves, das dificuldades, das complexidades, das barreiras, né? E estimula o autodidatismo, que é um traço que traz múltiplos resultados à evolução pessoal. Então, a autopesquisa pressupõe, já por si mesmo, o autodidatismo. Você está se conhecendo, né? Quem é que pode nos fazer conhecer melhor do que nós mesmos? Não é isso? Só nós. Então, pois só a própria consciência poderá descobrir qual o melhor método para trabalhar seus pontos fracos, seus pontos fortes, né? E com isso busca agregar mais conteúdo ao seu histórico pessoal.
Então, aqui a gente pode fazer a pergunta para reflexão. Qual a intensidade das suas iniciativas em prol de se melhorar intimamente? Quando você detecta algo que lhe incomoda, você se esforça em resolver o processo, em encontrar as raízes para isso? Se você se auto-pesquisar, você vai detectar isso. E ao detectar, fica mais fácil de resolver, não é isso mesmo? Tá bem? Então, pensemos nesta pergunta aqui e qual seria a resposta melhor para a nossa realidade no momento atual. E aqui a gente pode falar sobre opções evolutivas. Quais são as nossas opções evolutivas? Ainda fazemos opções desnecessárias, não mais condizentes com o nosso real processo evolutivo de aceleração, né, da evolução? Aproveitamento do tempo, né? Perder tempo para quê? Século XXI, terceiro milênio, tudo isso que está em nossas mãos, à nossa disposição, perder tempo para quê? Quais são os nossos pensamentos? Né? Então, já começa por aí. Perdemos tempo em ser negativistas. Por que não sermos otimistas diante de tudo que há para solucionar os problemas até então insolúveis? Ok? É uma questão de pesquisar que encontrará a resposta ou a melhor solução para tal. Então, as opções evolutivas são oportunidades à disposição da consciência para se empregar o discernimento, que se baseia na lucidez. E o discernimento é a escolha, né? Dessa lucidez, a consciência precisa muito, em todos os instantes, se possível, que é o parar para pensar, refletir, analisar, comparar, fazer associação de ideias, para a escolha mais evolutiva dela em cada momento, que é a possibilidade mais adequada ou consistente, né, nesse nosso momento evolutivo, quanto à execução, né, ou aceleração cosmoética, porque em tudo que fizermos, né, devemos ter como base a cosmoética e livre da própria, né, programação existencial. Ou seja, mais lucidez, tá, é igual a mais discernimento. Escolhe melhor. Tem clareza que escolhe bem melhor aqui. Menos lucidez, ou seja, menos clareza, menos discernimento. A escolha é limitada. Ok? Algumas opções para a mega vivência, né? Vivência magna, né? Ordeira, homeostática, cosmoética, ou cosmoeticamente falando, né? Mais inteligente do dia a dia, né? A fim da consciência, né? Mais lúcida, alcançar a execução satisfatória de sua programação existencial, está na busca de não ser apressado nas escolhas. Refletir mais antes de fazê-las. Ok? Isto está dentro da minha programação existencial, da minha tarefa, da minha missão, ou não? Isso colabora para o meu processo evolutivo? Ótimo. Se não, por quê? Então, são perguntinhas que se faz a si mesmo para obter a lucidez. Com essa lucidez, é como se tivesse uma coluna dos prós e a coluna dos contras. Balança e vê crédito e não crédito. Vale a pena ou não vale a pena? E então fazer a melhor escolha. Então,
Quais seriam algumas abordagens que a gente poderia falar aqui? A abordagem quanto, ou seja, opções, né? Opções quanto à abordagem, né? Quais seriam as opções, por exemplo? Abordagem, acordo, admiração, alimentos, tá? Estou trazendo aqui algumas. Então, quanto à abordagem, o que a gente poderia falar? Assim, é preferível abordar desde já a consciência, hoje, ao invés de deixar para abordar essa mesma consciência lá no extrafísico, né? No amanhã, depois que dessomar ou morrer. Se a gente tem um conflito com alguém hoje, vamos resolver isso hoje. Não vamos deixar para resolver lá, tá? Fica difícil. Então, isso aí já é uma opção de uma escolha lúcida, tá bem? Agora, a opção quanto aos acordos. Bom, é preferível fazer o acordo entre as partes ao invés de levar a questão às barras dos tribunais humanos. Ou seja, sempre evitar o conflito. O conflito é quase que uma perpetuação de um problema. E vai demorando, demorando, e você se alimentando energeticamente de forma negativa daquilo. Aí cria mágoa, né? Sentimentos negativos, às vezes até vingança, tá? Vem o ódio, vem. Não vale a pena. O acordo vai perder alguma coisa? Sim, mas puxa para o acordo e resolve, deixa limpo isso aqui. Evite os tribunais. Também é uma opção evolutiva. Quanto à admiração, bom, o que a gente pode falar sobre isso, tá? Com relação à preferência. Bom, é preferível sempre admirar, mesmo quando discordamos. Aí aqui a gente está trazendo, de forma repetitiva, tá? O binômio admiração-discordância. Não deixe de admirar a pessoa que você ama, que você considera, tá? Por causa de uma discordância. Discorde da ideia, do ponto de vista, mas não atinja a pessoa que realmente você respeita e considera. Não tem um sentimento elevado por ela. E mesmo quando não tem, tá? Mas o respeito faz com que você conquiste, deixando portas abertas para outros momentos. E isso, né, apenas trabalhando junto à consciência. Ao invés de discordar, né, odiando a distância, procure a consciência e dialogue, peça esclarecimento ou esclareça a situação. E quanto aos alimentos? Bom, é preferível o consumo mais difícil e menos saboroso do alimento saúde, ao invés do consumo menos difícil e mais gostoso do alimento veneno. Coca-Cola aí, hein? Doces e doces, né? E etc. Tal. Então, a evolução da consciência é questão do grau de seu autodiscernimento. A escolha mais correta para o momento. Bom, nós trouxemos aqui mais um 3.6, tá? Vou ser bem rapidinho aqui, só para lembrar para vocês que são escolhas, são opções de escolhas, né, evolutivas. Quanto ao ambiente, o que a gente poderia falar do ambiente? Que é preferível viver com poucos recursos, num ambiente sadio, homeostático, prazeroso, ao invés de viver com muitos recursos em um ambiente doentio, patológico, com brigas, discussões, etc. Ok? Quantas amizades? Bom, aí vem, vamos ficar sempre nessa. É preferível a amizade heterocrítica, né, e renovadora, aquela que mostra os pontos fracos nossos, ao invés da amizade ociosa, né, da consciência reprimida, que não agrega nada, né, tudo concorda. Não, tem o amigo mostra, né, onde o calo, onde o sapato aperta, né, e cutuca o calo que ali ficou. O amparador. Então, é preferível
a ajuda real do amparador extrafísico ao invés da falsa ajuda. Aí vem os guias, não só intrafísicos, que são os amigos interesseiros, os colegas invejosos, a família, componentes da família que não têm interesse em que você melhore ou acerte, né? E nós chamamos todo esse pessoal que não tem essa visão conjuntural maior, mais ampla e mais profunda, de guia cego físico e extrafísico, tá? A gente sempre busca no outro uma resposta que seja igual a que a gente já tem. A gente quer reforço. E quando a gente tem várias respostas que se identificam com aquela que a gente tem, né, mas que não seria a melhor, a gente tende para ela por causa da quantidade. Às vezes deixa de seguir aquela que é mais produtiva para a sua programação existencial, justamente por causa da interferência, do que nós chamamos de guias cegos. E assistência? Portanto, é preferível o trabalho assistencial direto à instituição, tá? Ao invés das queixas a quem lá está. Então, se alguém está voluntariando e não está rendendo, ou fazendo aquilo que você poderia fazer ou gostaria que fizesse, então você vai lá e faz diretamente a instituição, no lugar de ficar criticando esses voluntários. Aí vem a auto-organização, que é a manutenção dela, né? Ao invés do apelo ao jeitinho na vida diária, esse negócio, vou deixar isso aqui, depois eu coloco no lugar certo. Isso aqui eu não vou fazer, amanhã eu faço. E vai acumulando um lixo, tá, ao seu redor e vai se acostumando com aquilo, né? E cada vez mais vem a preguiça da organização e, com relação a si, da auto-organização. E a última opção, entre tantas, né, é da auto-reeducação, ou seja, você se reeducar sempre. Então, é preferível desenvolver a auto-reeducação, né, autodidática, consciencial, ao invés da autoeducação pedagógica, convencional, formal apenas. Você pode levar de forma paralela, se puder, melhor ainda. Ok? Então, a autoevolução pessoal, que é a ego-kármica, né? E a evolução grupal, que a gente chama de grupo kármica, podem marchar à frente até mesmo da evolução global da sociedade intrafísica, quando nós estivermos fazendo um trabalho policármico. Então, nós estaremos à frente da massa impensante, ou da massa comum da nossa própria sociedade planetária, física e extrafisicamente. Então, nós podemos acelerar o nosso processo evolutivo, isso é uma escolha, ir mais rápido ou mais demorado, isso é de cada um. Não temos necessidade de ser escravos, nem cúmplices nos erros da maioria dos componentes da sociedade intrafísica, como também das sociedades extrafísicas, tá? A vida pessoal, até mesmo anônima, é importante à vida da maioria das pessoas. Então, podemos viver subordinados à média doentia, mas também podemos respirar de forma sadia e livremente. A escolha é nossa. Alguma colocação? Algum complemento? Então, bem, como meta multidimensional de razoável importância para todos nós, né, e dentro do que conhecemos como verdades relativas de ponta, né, para nós a sigla é VERPONS, verdades relativas de ponta, destaque-se como prioridade a atualização da evolução pessoal, a egokármica, e grupal também, tudo em conjunto, que é o grupo karma, né? Levando junto, se possível, entende?
e chegarmos sempre adiante, mais à frente. E, para isso, há o consenso. Quanto ao nosso despertamento consciencial, há sempre um caminho de consenso mais eficiente em relação a todos os demais caminhos disponíveis, né, no momento e também nas circunstâncias, que é capaz de agilizar melhor a autoevolução pessoal, como também a evolução das consciências que estão em torno de nós. O consenso, busquemos o consenso, é uma escolha, é uma opção de escolha evolutiva, entende? Não vamos satisfazer só o nosso egão, vamos pensar nos outros, ter um consenso, né? E seguir adiante, mesmo um pouquinho mais demorado, mas seguir deixando tudo limpo para trás. Uma das incompetências mais primitivas de uma consciência, ainda, né, é não saber o que quer em sua evolução pessoal. Quando a gente sabe o que quer, tudo que a gente faz é em prol daquilo que a gente deseja, né? E o que é que acontece? Cai facilmente na goela dos lobos assediadores, que são os amiguinhos de plantão que estão ali jogando a isca, só para pescar. Esta eu vou pescar, ou isso eu vou pescar. Ah, não vou deixar que siga com A, com B ou C, não. Esta aqui está aqui no meu controle. Mas não tem rumo, não sabe o que quer, e fica para lá e para cá. E cai na mão desses sedutores assediadores. Está cheio aí nas redes sociais, né? E nas quatro esquinas de onde moramos, vivemos e convivemos, né? Sob o jugo de consciências intrafísicas, mas também de consciências extrafísicas, que são consciências, ambas, lá e cá, intoxicadoras, né? E aí é feita a assedialidade fatal. Essa é a presa, essa é o peixe, ou este, né? Tá? Então, quero pescar isto aqui, não quero nem saber o que é que vai acontecer. E cai por causa da carência. Carência daquele momento e não saber, né, o que realmente deseja para a sua vida. Então, se torna presa fácil. Consciência masculina e consciência feminina. Bom, e para o universo da dupla evolutiva, né, há de se evitar sempre essa tolice infantil no clima do companheirismo aberto um para o outro, que é aquela situação que sempre se coloca, que duas consciências intrafísicas não se amam se houver conflitos entre elas. Isso é bobagem, porque quem assim pensa esquece que só há evolução pessoal, como também grupal, através dos estresses positivos, que nós conhecemos como crises de crescimento. Então, a dupla evolutiva não constitui uma união apenas de dois corpos. Constitui a união de duas consciências em evolução. Em geral, tem sempre uma consciência, aí eu gosto disso, sinceramente, porque eu vejo na prática, né? Tem sempre uma consciência na dupla evolutiva que ajuda mais a outra, sendo a mais compreensiva, né? Capaz de fazer o quê? Maiores concessões. Só que as concessões devem ser recíprocas, não só de uma parte apenas. Ok? Porque cansa, há um limite, né? E não pode ser condizente com uma situação que esteja demorando demais. Não é o meu caso, não é o nosso caso, é apenas uma colocação. Quanto maior a evolução pessoal, eu conheço, tá? Nos preocupando que eu conheço algumas pessoas, algumas consciências, umas que têm
oferece muitas concessões, outros nem tantos, ou... Bom, deixa para lá. Então, quanto maior a evolução pessoal, maior o respeito da consciência ao nível da evolução alheia. Isso aqui está o toque de Midas, tá? Quanto mais evoluída uma consciência, mais ela respeita o nível consciencial, né, das demais consciências. E numa dupla evolutiva é assim, ok? Não se rompe uma dupla por qualquer coisa. Se trabalha, se assiste para que cada vez mais melhore. Ok? Alguma colocação? Vamos para as considerações finais? Bom, autodidatismo é trazer a holomemória, quer dizer, o conjunto das memórias pessoais, quer dizer, em cada existência nossa, a gente coloca como uma memória organizada para aquela existência. Tá? Mas não há vácuo, não há separação entre elas se tornam, né, a holomemória, o conjunto dessas memórias integradas. Tá? Então, trazer essa holomemória à memória cerebral, sempre. Então, o autodidativo, você procurar estudar isso, acessar a sua holomemória, e trazer o que você já tem desde muito tempo, e melhorar isso. E, para isso, é preciso ter motivação permanente. E não pode ser inflexível para isso. Então, como libertação da mediocridade evolutiva, para o autodidatismo, deve-se aplicar auto-organização, né, disciplina, técnicas, né, as mais evoluídas possíveis e disponíveis, no sentido de que de aperfeiçoar autodesempenhos cada vez mais, ter um desempenho melhor, as performances, ser mais produtivo, mais rico em conhecimento, em detalhes, em experiências, em todas as áreas dos esforços pessoais. Tá? Então, todas as teorias mudam com o tempo. Por quê? Porque são aperfeiçoadas de acordo com a bagagem adquirida até aquele momento. Aí colocamos aqui escolaridade, que é a formal, né? E o autodidatismo, como devendo ser conjugado. Ou seja, aqui a gente pode fazer a seguinte pergunta: vivencio a escolaridade de pelo menos um curso superior com autodidatismo multidisciplinar? Quer dizer, estudar várias disciplinas, várias linhas do conhecimento, isso para o resto de nossa vida intrafísica? Ou estou parado no tempo e no espaço, achando que eu já alcancei o suficiente? Não devemos nos acomodar com isso. Então, pela conscienciologia, torna-se inevitável a consciência lúcida, além da escolaridade formal, empregar o autodidatismo lúcido e permanente durante toda a existência intrafísica, ininterruptamente, tá? Sem descanso. Então, uma das regras evolutivas para um melhor aproveitamento é ter sempre a mais clara noção do objetivo autodidata. Por que eu vou estudar isso? Por que eu vou pesquisar isso? Para quê? Isso vai melhorar o que no meu processo evolutivo? Tá? Não é só por curiosidade. Tá? Não vale a pena ficar pesquisando, estudando ou lendo tudo do BBB, Big Brother. É uma colocação apenas. Ou aquelas noções de guerra, belicismo só. Tá? Tá bom? Eu tenho um exemplo Então, aqui que eu li hoje, que eu achei bem sim. interessante, que fala de um livro aqui da Marisa de Andrade, Projeções Existenciais. E ela comenta que, de repente, ela começou a acordar com os braços para trás. E ela nem conseguia mexer de tanto tempo que estava ali. E as pessoas precisavam ajudar. E, de repente, ela rememorou que ela tinha dessomado
há muitos anos atrás, como uma pessoa muito simples, num calabouço, presa por correntes. E aí, dentro desse exemplo, ela aprofundou falando das automimeses, né? Que são as repetições de comportamentos, mas que de gestos também. Então, eu achei bem diferente, porque ela complementou aquilo que a gente não está acostumada. Os retrotraumas são impressões psicossomatizadas. E para pessoas menos esclarecidas, vão gerar bloqueios impeditivos às realizações. Então, quer dizer, uma repetição de um gesto, de um comportamento que você não sabe por quê, que vem da outra vida. E a partir do momento que ela acessou, essas projeções aí, esses sonhos foram diminuindo. Então, aquela história, a partir do momento que você entra na consciência da situação, já é meio caminho andado. Isso é só um exemplo, né? Mas eu achei Excelente, interessante. formidável. Olha aí, é uma demonstração de que nós quando temos algo que é até repetitivo, algo que a gente não sabe por que tem aquilo, um determinado hábito, né? Aí você pesquisa, busca. Quando você acessa, né, a raiz disso aí, vem todo um esclarecimento. Né? Você passa a dizer, puxa vida, eu venho sendo assim, ou estou assim, dessa forma, porque lá atrás aconteceu isso comigo, entende? Né? Então, essa autopesquisa faz com que a gente dê um passo à frente. Tá? Aí a gente já passa a ver outras coisas, porque aquela já está esclarecida, e assim por diante. Né? Muito bom. Legal. Obrigado. E, por último, a educação. Né? Segundo a pedagogia moderna, não há evolução maior da personalidade sem a educação. Tá? Então, civilização é educação. Pensemos nisso. Quem se dedica à educação se insere em nível elevado no universo da assistenciologia. Se assiste pelo exemplo dado, já começa por aí. Se torna um espelho para quem deseja ver. E para quem não deseja ver você como espelho, de tanto você ser um exemplo, vai ter que ver em algum momento. E, né, fazer uma reverência a você e dar os parabéns pelo que é. Quem, como falei no início, a fonte é um artigo da Rosane Amadori, tá? Já falei sobre ela no início. E também o Léxico de Ortopensadas, que é um livro sensacional que nos faz, por meio de frases, tá? Chegar a uma reflexão universal, cósmica, mais abrangente, fraterna, né, holossomática, multidimensional, multiexistencial. Sensacional. Tudo isso aqui é básico para os nossos estudos. Portanto, aprofundem-se nas autopesquisas, vivenciem, tirem suas experiências e formulem um novo conhecimento que possa servir para todos nós em um futuro próximo. Gratidão às consciências intrafísicas, gratidão às consciências extrafísicas. E até terça-feira. Muito grato.